Por que que eu deixei de seguir o Ciro Gomes? Eu ainda considero o Ciro Gomes um cara muito eloquente, entendedor de economia, uma pessoa que realmente poderia ser de grande valor no país, tá? Mas no Brasil nós temos que aprender o voto útil. O que que é o voto útil? Votar em quem tem mais chance de tirar um político que é opositor ao nosso. Tipo assim, se eu tenho o Cabo Daciolo, que está lá embaixo, e tem um outro político que de repente não tem a mesma admiração, mas é uma pessoa do nosso partido, que não está envolvido em falcatrua e que tem mais chance de vencer um candidato de direita, eu vou votar nesse. É o voto útil. A direita faz isso constantemente. A esquerda não aprendeu a fazer isso. Então, a questão do Ciro Gomes é a seguinte: o Ciro Gomes, ele ataca muito o Lula, sendo que o Lula está elegível, tá? Ele não está inelegível, ou seja, se ele está elegível, então tem algumas coisas ali para resolver, né? Ele não defendeu o Lula na questão do triplex, porque já foi provado que o triplex não é do Lula, não existe provas. O Reinaldo de Azevedo, que é um comentarista importante, o cara que inventou a palavra petralha, ele que inventou essa palavra petralha, que era um opositor ferrenho do Lula. Ele chamou o Sérgio Moro para esclarecer. Traz a prova, Sérgio Moro, de que o triplex era do Lula, que eu saio da emissora, peço demissão. A responsabilidade com que esse cara fala é muito interessante. E o Ciro Gomes, ao invés de atacar, ele ataca mais o Lula do que o Bolsonaro, ou seja, ele ajuda mais o Bolsonaro. Se todos os ciristas votassem no Ciro, era capaz do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Se não fosse a Simone Tebet estar ali, a gente poderia ter tomado a lampada no primeiro turno mesmo. Porque o Ciro acabou atrapalhando o voto útil. O que é o voto útil? Era saber que, se a gente não queria o Bolsonaro, a única chance de vencê-lo era o Lula. Tá? A questão, vocês têm que entender por que o Lula é elegível. Ele está elegível porque os processos dele tiveram. A vida dele foi revirada, foi toda revirada. E alguns crimes prescreveram, outros foram feitos de forma que você vê que teve conivência do juiz Sérgio Moro com Dallagnol. Esses processos não foram aceitos, foram mal feitos. Se você pegar pessoas, juristas, que são entendedores, especialistas nesse assunto, vai dizer que esses processos não estavam sendo feitos de uma maneira ética. A vida do Lula foi totalmente revirada. Esses bilhões que eles falam aí, não encontraram. Aí quando não encontram, falo assim, não, tá em paraíso fiscal. É sempre uma desculpa para poder acusar o cara, porque não gosta do cara, né? Agora, o Lula falou na cara do Ciro Gomes, o seu brilho, né? Você brilhou muito no meu governo. Graças ao meu governo, e foi a transposição do Rio São Francisco, cujo 88% da obra já foram concluídas pelo PT. Quem tirou do papel foi o Ciro Gomes. Ele que era o ministro da integração de posse, ele que desburocratizou isso. Tá? Ele tem a importância dele, mas no governo Lula. Então era a hora o quê? Do Ciro Gomes pesar na balança. Por quê? O Bolsonaro é conhecido do Ciro Gomes, ó, desde a época quando ele era deputado federal. As acusações contra o Bolsonaro pesam muito mais do que a do Lula. Porque o Lula poderia até saber que o Partido dos Trabalhadores roubava. Mas isso cabe à Polícia Federal fazer esse levantamento, e foi o que foi feito. Agora, os partidos PL e PP, que são apoiadores do Bolsonaro, eram os mais corruptos do que o PT, e as pessoas não falam nada. O Roberto Jefferson, que estava preso em casa, também é corrupto, mas o ladrão quando Peraí. Quando o ladrão está do lado do Bolsonaro, ele não é ladrão. Ele é amigo, ele é chamado de amigo. E olha a besteira que o amigo acabou de fazer aí.